Revistas Espíritas. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos ao quinto episódio das Revistas Espíritas. Lembrando que eu estou na primeira revista de 1858, no mês de março. É a segunda parte aqui do mês de março, tá? Desse encontro. Então vamos ver o que eu achei interessante, trazendo aqui para vocês sempre o que eu achei mais importante, mais interessante. E aqui foi bem bacana mesmo, porque eu sempre tive uma curiosidade quando a gente imagina um pensamento assim grandioso, maior, né? Onde nada acontece por acaso. Deus, como é soberanamente inteligente, todo poderoso, né? Onipresente, não tem uma folha sequer que caia sem que ele não saiba ou sem sua autorização, como o próprio mestre disse. Então, não há o acaso, né? A gente chega a essa conclusão. E aqui ficou bem explicado, ficou bem interessante para matar essa dúvida aqui nessa revista espírita no mês de março. Vamos ler. Foi na parte que eu tinha falado que a gente ia começar a fatalidade e os pressentimentos, ok? Instruções dadas por São Luís, um espírito que vem assim ajudando sempre Allan Kardec na codificação, né, de uma elevação muito grande espiritual, né, muito inteligente e muito competente, ajudou bastante, né, um grande ser. Então vamos ver aqui o que aqui a gente pode aprender sobre isso. Preste bem atenção. Allan Kardec questiona: quando o perigo iminente ameaça alguém, é um espírito que dirige o perigo e, quando dele escapa, é outro espírito que o desvia? Pergunta bacana, né? Então vamos lá, vamos para a resposta. Quando um espírito se encarna, escolhe uma prova. Escolhendo-a, cria-se uma espécie de destino que não pode conjurar, desde que se submeteu. Falo das provas físicas, conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal. O espírito é sempre livre de suportar ou repelir a prova. Vendo-o fraquejar, um bom espírito pode vir em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele de modo a dominar a sua vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe e exagerando o perigo físico, pode abalá-lo e apavorá-lo, mas nem por isso a vontade do espírito encarnado fica menos livre de qualquer entrave. Olha que bacana, né? Ou seja, nem o bem nem o mal vai decidir sobre a gente. Essa questão aqui ainda não é falando sobre o acaso, mas falando aqui sobre o livre-arbítrio. O acaso é a próxima. Mas enfim, trazendo aqui o livre-arbítrio. Nem o espírito bom evoluído e nem o mal vai interferir na nossa decisão. Inclusive, eu quero acrescentar aqui que nem o próprio Deus. O próprio Deus, ele se limitou e estabeleceu que ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Se a gente não quiser dar um passo à frente, a gente não dá, não tem quem force. Agora, se a gente quiser se levantar do chão, do buraco, do fundo do poço, não tem quem segure. Então, o livre-arbítrio da gente para isso, para nossas decisões, é totalmente nosso, tá? Temos ajuda, como foi falado aqui, de espíritos mais, né, evoluídos, superiores. E temos também influências de espíritos inferiores, espíritos maus, inferiores a nós, que também não querem a nossa evolução, não querem o nosso bem. Então é aquela coisa do anjinho, né, e o demôniozinho, um do lado do outro. Aquilo ali é uma simbologia bastante verdadeira, interessante. São influências, mas eles não nos dominam, ok? Então, bacana. Sobre o livre-arbítrio é isso que tem que falar. Agora vamos para a parte do acaso que eu tinha falado. Será que o acaso existe? Será que as coisas acontecem? Um raio caiu, bateu em mim e eu morri. Será que isso não estava predeterminado? Como isso é possível acontecer? Será que eu fui ali o escolhido? Ou será que fui atraído? Será que foi o acaso? Vamos lá. Compreendemos perfeitamente essa doutrina. Isso eles vêm conversando e eu estou lendo aqui para entrar nesse assunto. Mas isto
mas isto não explica se certos espíritos têm uma ação direta sobre a causa material do acidente. Suponhamos que no momento em que um homem passa por uma ponte, esta se desmorona. Questão da fatalidade que ele estava falando, né? Quem levou o homem a passar por essa ponte? Resposta: quando um homem passa por uma ponte que deve cair, ela já vai cair. Não é um espírito que o impele, é o instinto de seu destino que o leva para ela. Compreendeu? A ponte já vai cair. Ela vai cair. Aquele fenômeno físico vai cair. A gente vai entender aqui na continuação. E a gente é atraído, porque ela vai cair e ela teria que pegar ou desencarnar alguém que passasse ali no momento. E a gente foi atraído, entre aspas, por um destino. Então vamos lá, vamos entender melhor com as palavras dos senhores aqui mais competentes. Quem fez a ponte desmoronar? Resposta: as circunstâncias naturais. A matéria tem em si as causas da destruição. No caso vertente, se o espírito tiver necessidade de recorrer a um elemento estranho à sua natureza para mover as forças materiais, recorrerá antes à intuição espiritual. Agora é o ponto principal, vamos lá. Assim devendo desmoronar-se aquela ponte, tendo a água desajustado as pedras que a compõem, ou a ferrugem, roído as correntes que a sustentam, o espírito, digamos, insinuará antes ao homem que passe por esta ponte. Não irá romper uma a outra no momento em que ele passa. Aliás, tendes uma prova material do que eu digo. Seja qual for o acidente, ocorre sempre naturalmente. Isto é, as causas se ligam uma às outras e o produzem insensivelmente. Olha que resposta bacana que tira todas as nossas dúvidas. Ou seja, não é um espírito maligno que fez aquela ponte cair, mas a ponte já ia cair. Os acidentes, eles acontecem e iam acontecer naturalmente. O pneu do carro ia estourar naquela viagem, aquela pessoa ia desencarnar, aquela família ia desencarnar. O pneu já ia estourar. E elas foram atraídas para aquele momento, para aquela situação. A ponte, ela ia desmoronar. E a pessoa que estava passando naquele momento foi atraída para aquela situação. Ou seja, existe uma atração do evento e da vítima. Compreende? Porque o evento, ele iria acontecer de toda forma, é uma causa natural. Então, já que a gente teria que desencarnar, teria que voltar ao mundo espiritual naquele momento, ou por aquela situação, é como se fosse o nosso perispírito, o nosso espírito, através do perispírito, se sentisse atraído àquele evento. Então, aqui a gente descarta a possibilidade de acaso, de destino. Porque a todo momento a gente está criando novas oportunidades, novas situações, a gente está fazendo o nosso destino. Através das nossas escolhas, através das nossas decisões, das nossas atitudes, das nossas posturas, a gente vai criando o nosso destino. Deus nos dá essa condição, esse livre arbítrio. Agora, a questão do desencarne, de eventos que já iriam acontecer, e aí, por fatalidade, onde todos pensam que existe essa fatalidade, acontece, é uma fatalidade que realmente já estava previsto no nosso plano reencarnatório, no nosso planejamento. A gente iria desencarnar naquela situação, daquele momento, e fomos atraídos. Então, daqui descarta as possibilidades do acaso, né? Então, o acaso, de fato, não existe. Não há uma folha sequer que caia de qualquer árvore que Deus não saiba ou que não tenha a sua autorização. Então, é isso, gente. Falando sobre livre-arbítrio, fatalidade, né? Pressentimentos, acaso. Então, na revista de março de 1858, deixou bem claro isso, bem bacana. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Na próxima situação, vamos para o 6º episódio, para já agora o mês de
abril de 1858. Até lá. Grande abraço, amigos.